e vamos falar agora do setor de serviços. O IBGE divulgou hoje o balanço do setor com expansão de 2,6% em julho, segundo mês de recuperação, mas ainda o setor muito longe de recuperar todo o retrocesso que houve durante o período de pandemia. Nós vamos falar sobre isso com o Guilherme Ditze, que é assessor econômico da FEComércio São Paulo. Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Denise. Um prazer falar com você e todos da PAN. Bom, Guilherme, o mercado financeiro esperava mais em termos de retomada, houve uma abertura maior, flexibilização de atividades. O setor de serviços foi um dos últimos a entrar nessa fila da flexibilização, mas foi a segunda taxa positiva, acumulando um ganho de 7,9%, só que veio depois de 4 quedas consecutivas, com um acúmulo aí de uma perda de 19,8%. E aí, no acumulado do ano, ainda tem um volume aí do setor de serviços negativo em 8,9%. Agora, a sua avaliação. Olha, Denise, a avaliação é negativa, por mais que a gente tenha esse resultado positivo em relação entre os meses de junho e julho, na hora que a gente compara no ano passado, há um desastre, principalmente quando a gente compara os setores ligados à prestação de serviço às famílias, hotelaria, hospedagem, alimentação, transporte aéreo. Hospedagem e alimentação tem uma queda de 55% em relação a julho do ano passado. Aviação, 51%. A gente pode falar, olha, é um pouco melhor do que os 70% de 2 meses atrás, mas 50% ainda a gente está falando da metade aí do volume de serviços nos setores de alimentação, hospedagem e aviação do ano passado. Então a situação é muito crítica, como você bem disse, Denise. Foi o primeiro a entrar e tende a ser o último a sair. Estamos longe ainda aí do pior momento. Tem restrições ainda na flexibilização, por exemplo, restaurantes, hotéis, não pode estar com a capacidade máxima, tem uma série de protocolos, mas é um setor aí que briga também com o medo da população de contágio, né? E a gente está falando de hotéis, restaurantes, transporte aéreo, a gente está falando de turismo. E turismo é uma cadeia importante para a economia brasileira e as pessoas, de fato, estão com medo, né, de viajar, de pegar um avião, de se hospedar em algum lugar que não tenha essa segurança, esse conforto de que todos os protocolos estão sendo seguidos. Mas esse dado de julho até pode ser um dado do retrovisor. A gente viu, né, Denise, aí a PAN mostrou ao longo do feriado de 7 de setembro, as praias do litoral paulista lotadas, do Rio de Janeiro, do Nordeste. Está começando a voltar um pouco mais desse turismo, mas não quer dizer que a gente está no momento satisfatório, que a gente possa celebrar. É uma recuperação muito lenta, a malha aérea está voltando gradualmente, como você também bem disse, os restaurantes estão com uma capacidade reduzida, mas esse cenário vai ser muito lento e gradual. Mas pelo menos eu acho que o 7 de setembro, Denise, foi o pontapé inicial para a gente ter saído desse fundo do poço. Nós estamos falando ainda do que aconteceu em julho. Já tivemos agosto, né, que teve uma flexibilização maior, e esse último feriado surpreendeu em todo o país. Inclusive, muita gente foi para hotéis, né, inclusive passagens aéreas melhoraram, hotelaria, restaurantes. A gente ficou até com um certo receio em relação à curva aí de contágio, mas por enquanto está indo tudo bem. Mas, de qualquer forma, deve ter sido importante aí para dar um fôlego adicional para o setor, né? O setor que a gente vem conversando no Conselho de Turismo da FEComércio é de um certo otimismo em relação ao que a gente tinha em abril, maio e junho, né? Como você bem disse, o dado de julho ainda estamos atrasado, teve um dado um pouco mais positivo ali no setor de tecnologia, de informação, mas é muito mais ligado à empresa do que à família. Então a gente tem que separar o dado de serviços ligados à empresa, a empresa que está relativamente melhor, e o dado ligado à família, que está muito ruim em relação a 2019. Mas a gente já viu aí com alguns setores da economia, setor de hotelaria, setor de transporte, principalmente o setor de locação de veículos, começa a ter um pouco mais de alívio nessa recuperação do turismo nacional. As pessoas estão, aos poucos, não aguentando mais, podemos dizer assim, os meses isolados em suas casas para poder se arriscar um pouco mais, e aí a gente começa a ver esse movimento no turismo nacional de 7 de setembro. Teremos um feriado importante 12 de outubro, a gente só não tem mais até mesmo porque algumas cidades e estados, eles anteciparam os feriados aí do segundo semestre para aquele período de pandemia, para poder controlar, aumentar o isolamento
social, então a gente perde um pouco nessa retomada do turismo, mas 7 de setembro foi muito importante, a gente espera aí, a gente tem um otimismo muito grande aí para o 12 de outubro. Agora, Guilherme, o setor de serviços ele tem muita importância para a economia e hoje ele tem aí um peso que não é positivo e o outro ele está ajudando muito a segurar a inflação, não é? Porque dadas as condições ainda de retomada, não dá para abusar nos preços, então tem muito desconto, muito abatimento, então o setor de serviços tem sido uma âncora importante para a inflação, que está muito pressionado, por exemplo, por alimentação, que é essa discussão toda. Agora, por outro lado, ele é um setor que precisa reagir para gerar emprego, não é? E por aí ele está devendo resultado melhor. Denise, a gente fala do setor de serviços, né, e englobando o comércio, a gente está falando de 70% da economia brasileira. E, evidentemente, muitas empresas faliram nesse momento, né, de pandemia, não conseguiram aguentar o tranco que foi a pandemia do coronavírus, tiveram que fechar suas portas. E, com isso, também, reduziu o número de ofertas aí de empresas do setor de turismo, setor de serviços à família, do dia a dia para as famílias. Então, a gente vê uma dificuldade das empresas, né, de manutenção de preço. A gente tem uma capacidade aí, a PAN tem mostrado isso, a questão do descolamento, né, dessa crise, das importações para poder fornecer produtos aos consumidores, às empresas. Então, há um descolamento das importações do que é oferecido no mercado interno e, com isso, tem uma pressão de preço em alguns tipos de produtos que dependem do mercado internacional. Então, esse descolamento tem pressionado um pouco mais os produtos na ponta. A gente está vendo aí com uma certa cautela esse aumento de preço, mais ligado a alimentos e bebidas, como mostrou o IPCA essa semana, mas a gente está atento a todos os preços, principalmente por conta desse descasamento de oferta e demanda, né, Denise? O auxílio emergencial, ele provocou uma retomada até muito mais forte do que a gente esperava. E a indústria não estava pronta, o setor de serviços não estava pronto. E agora, com essa demanda, teve esse pedido a mais para o setor de indústrias, os fornecedores, que não tinham esses produtos, tiveram que correr aí com as importações. Então, esse descasamento entre oferta e demanda pontual vai provocar um pouco de aumento de preços aí para os consumidores. Mas tem um ânimo aí, a FEComércio acompanha a movimentação tanto do setor de serviços como de comércio. O comércio está despontando até surpreendendo e ajudando nessas pressões de preço que a gente está vendo, sem dúvida alguma. Auxílio emergencial com um papel relevante nesse processo todo. Agora que a gente falava, nos serviços é diferente, né? As pessoas tratam de uma outra forma, inclusive porque o comércio conseguiu driblar muito das restrições com o trabalho online, né? O trabalho online, ou as vendas online, a digitalização do negócio foram alternativas para os empresários neste momento de pandemia. Foi extremamente positivo aí para os empresários, inclusive com auxílio emergencial, muitas empresas conseguiram captar esses recursos das famílias, principalmente aqueles setores de eletrodomésticos, eletrônicos, móveis e decoração, que as famílias tiveram que se readequar esse novo normal, trabalhando um tempo maior em suas casas. Então, esses setores foram beneficiados por conta do auxílio emergencial, essa readequação do dia a dia, e aqueles setores básicos da economia, como farmácias, mercados, continuam na trajetória ascendente, tanto pelo aumento da demanda, a reabertura da economia, auxílio emergencial. Agora, serviço, a gente está falando de serviços não essenciais. Quer dizer, uma viagem não é a necessidade básica da família. Então, precisa ter uma segurança maior no seu emprego, na sua renda, para garantir o básico, para depois começar a buscar aí a manutenção no seu veículo, se hospedar em algum lugar, alugar um carro, comprar algum tipo de serviço de tecnologia. Então, como não é essencial, a tendência é que a recuperação seja mais lenta. Isso, ouvimos o Guilherme Ditzi, que é assessor econômico da FEComércio São Paulo. Guilherme, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Até a próxima.